Olá, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus se manifeste, trazendo alegria aos nossos corações e abençoando nossas vidas. É o que eu desejo para todos os nossos irmãos. Com licença para mim acender mais uma lâmpada aqui. Então, meus queridos, daqui a pouco eu vou fazer uma live com o cantor Matos Nascimento, às 10 horas. Mas senti da parte de Deus de conversarmos um pouquinho até às 10 horas com vocês e falar de um assunto muito interessante que todos nós temos interesse. Um assunto que paira, em nossas mentes, sobre esses dias que nós estamos vivendo, os dias difíceis, dias marcados por crises epidemiológicas e todos nós estamos sobreavisados de que as coisas tendem a piorar no final dos tempos. E o nosso refrigério, obviamente, está na palavra de Deus, É nela que nós temos todo o refrigério que nós precisamos, está dentro da palavra do Senhor. Então, precisamos, com isso, ler mais a Bíblia, orarmos mais, consagrarmos mais a nossa vida, para absorvermos o melhor conteúdo expressivo da palavra e sermos com isso edificados para prosseguir a nossa jornada e deslumbrarmos o futuro de um mundo gentílico que não é bom. Só a esperança cabível para a igreja, por causa da centralidade da palavra de Deus que está agregada dentro de nossos corações. Os demais povos da terra sofrerão muito, muito mesmo. E eu quero fazer uma leitura para nós falarmos um assunto aqui, até 10 horas, onde eu vou continuar com o cantor Matos Nascimento. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, só o 13 primeiro. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Meus irmãos, nós temos aqui 2 personagens que merecem um destaque. Apocalipse 13, ele nos revela 2 personagens que merecem um destaque. Eu sei que muitos irmãos já sabem do assunto, já conhecem, já são até mestres nesse assunto, mas eu vou falar aquilo que Deus, por misericórdia, tem nos revelado. Esses 2 personagens que estão aqui no capítulo 13, ao meu ver, ele aponta para o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. A nossa vida, ela precisa continuar. E enquanto sequenciamos a nossa vida, vamos falar um pouco hoje da tribulação, do juízo de Deus,
que vai ser derramado. Deus vai tratar no futuro com o povo judeu para processar a salvação, o livramento. Então Israel terá que passar por grandes apertos, como foi no passado, para que possam assim reconhecer o seu Messias verdadeiro por ocasião da parousia, da vinda em glória. Claro que os demais moradores da terra sofrerão com o juízo de Deus. Afinal, o Evangelho foi pregado a toda criatura. Ninguém será inocente. Ninguém terá desculpa. Todos foram bastante conscientizados, tanto pelo Evangelho da Graça, como pelo Evangelho Eterno, como pelo Evangelho do Reino. Todos nós sabemos que o mundo estará num caos total nesta época, um caos total social, físico, político, religioso, moral, econômico, onde ninguém se entenderá. Isto é, não haverá paz entre os homens. De agora por diante, a turbação tomará conta dos moradores do planeta Terra, até que aconteça o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um tempo marcado pela angústia das nações. São aproximadamente 200 nações que existem no planeta e as pessoas estão vivendo momentos parturientes, angustiantes, perplexos e desanimador por parte daqueles que não têm esperança. As pessoas não conhecem o princípio básico que fundamenta a vida eterna. Isso gera dentro das pessoas uma página de ansiedade, de revolta e de insegurança. Porque por mais religiosos que sejam essas pessoas, elas não conseguem estabilizar a sua fé porque elas não possuem. É muito superficial os valores religiosos dos homens. Superficial no que tange respeito aos valores incomensuráveis da graça salvadora. Então é preciso nós voltarmos para pensarmos que nós que agregamos esses valores espirituais, nós que pela graça de Deus desfrutamos das riquezas fundamentadas na esperança por fé, consolidamos assim a nossa crença nesses valores. E isso nos traz uma segurança cabal para enfrentarmos os dias que se aproximam com muita celeridade no que tange respeito às aflições e às angústias das nações. O mundo
da tribulação vai precisar de um super-homem que tenha poderes sobrenaturais para a solução dos problemas da época vigente. Ou seja, estará criando então um momento sem igual na história para a manifestação do anticristo, né? Afinal, o mundo jaz no maligno e agora tudo será dele. Então será muito caótico, né? A situação do planeta Terra após o desaparecimento de um povo, né? Que aqui louvavam a Deus, foram perseguidos, foram rechaçados a um segundo plano, foram considerados como lixo do mundo, mas, em compensação, o planeta ainda está em pé, mesmo cambaleando, por causa da oração dos santos. Não dá nem para imaginar o valor que representa para Deus a oração dos seus filhos. As intercessões, muitas vezes com lágrimas nos olhos, coração partido, né? Nós estamos vivendo uma época marcada pela apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito da desobediência, a anarquia, em escalada galopante, a feitiçaria, fazem parte do preparo final do mundo pelo diabo para o reino de seu preposto, que é o anticristo. O anticristo reinará do caos com a promessa de que consolidará a paz. E nós sabemos que, biblicamente falando, só quem pode trazer a paz para os homens é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Em nenhum outro você pode esperar essa conjunção de valores precedida pela paz, paz com Deus, a paz em Deus e a paz de Deus, só em Jesus Cristo. Então, nós estamos conscientes disso. E quando Deus enviou seu Filho Jesus à Terra, Ele preparou tudo que devia ser feito, ser preparado, para recebê-lo. Assim, cremos que a manifestação do anticristo não poderá ser de improviso. Então, ele está sendo preparado em um laboratório maligno para reinar sobre o planeta Terra, hipotecando uma palavra de paz, para consolidar as esperanças dos incautos. Ele falará como um cordeiro, mas no seu interior ele é um dragão. Então, a cada dia que passa, se nós vemos o palco armado para que este déspota mundial e governamental possa impetrar o seu reinado, aliançando-se com Israel. Agora, quem será este homem? Como será o seu governo? Como ele se apresentará como solução para tudo? De onde virá a solução? Quem vai estar por trás dele?
Meus irmãos, como seu nome já diz, ele será contra tudo o que é de Cristo Jesus. Seu ódio mortal será contra os judeus. Mas para conseguir seu intento, ele terá que fingir ser amigo de todos. Ainda hoje, o que perdura na humanidade são as inversões de valores, a maldade que está estabelecida no coração das pessoas se acentua com mais intensidade neste princípio do fim. A turbulência que tomará conta deste planeta, que já vive cansado, que já vive na UTI moral e espiritual, religiosa e política, tenta se agravar com o passar dos dias por causa da impiedade dos homens. Como está escrito, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aquele dia serão abreviados. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridas famílias, estamos vivendo os meandros do mais empolgante acontecimento da história que a humanidade já viu. A historicidade da humanidade, traçada por grandes historiadores do passado, por exemplo, por Heródoto, que foi considerado o pai da história, norteou muitos acontecimentos extraordinários, tanto no mundo político, como religioso, como econômico, social. Mas o dia que está para vir é grave demais. A palavra de Deus descreve que nunca houve um dia como este, e nem tampouco haverá jamais. Um dia que a escuridão tomará conta dos povos. A palavra de Deus diz que naqueles dias os homens andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Isso é muito forte. Nem seu ouro nem sua prata poderá livrar neste grande dia. A perplexidade aumenta. Ninguém sabe nada desta pandemia, ninguém sabe nada, as coisas estão muito confusas e nebulosas. Isso é apenas o início dos grandes sofrimentos que ainda virão. Deus traz à existência as coisas complexas e difíceis e acentua-se dentro da cronologia profética para que a palavra dele tenha o seu real e definitivo cumprimento.
é o afunilamento profético. Coisas que o homem não pode mais dominar, ele tem que cumprir. Coisa que o homem perde a sua própria razão. A racionalidade não vai funcionar mais. Por mais correto que você deseja pintar os seus ideais, você tem que obedecer tutelas que subjugarão a própria liberdade cristã, a liberdade social. Primeiro já colocaram a mordaça para nós não falarmos nada. Como diz, aguenta calado. Essa máscara é um símbolo da titularidade de um governo imperialista que só ele pode falar e ninguém mais. É nebuloso o quadro pintado por Daniel e Apocalipse. Sempre vinha falando sobre isso. Desde a década de 68, 69, 70, 71 e aí por diante. Sempre. Nunca me omiti de falar das coisas relacionadas com o tempo do fim. E naqueles tempos as pessoas aceitavam, só se falava na volta de Cristo. A igreja vibrava com a mensagem do arrebatamento. Era o ápice. Geradora de temor, de desejo de santificação, de buscar a Deus. E aí, este assunto já não foi mais encontrando ambiente nos corações. E as pessoas agora têm que se agarrar com as doutrinas triunfalistas que vêm dos Estados Unidos e importa-se aqui no terceiro mundo, no Brasil. Evangelho triunfalista. Evangelho da prosperidade. E todos correm para ele porque todos querem alcançarem esta promessa de prosperidade. Você tem que testar a sua fé. Você tem que dar o impossível à sua própria razão. Porque lá na frente Deus vai lhe dar. Eles hipotecam uma palavra em forma de desafio. E se você não der, você está em desobediência. Isso é muito triste. É sombrio. É o outro evangelho que alguém teria que pregar nos últimos dias. Não é o evangelho comprometedor. O evangelho da crucificação. O evangelho do perdão. Da vida com Deus. Da comunhão com o Senhor. É o triunfalismo que está em voga. O que me alegra, queridos irmãos, o que me faz sorrir, o que me dá contentamento, é que muitos servos de Deus, para quem eu estou falando agora, são de veras comprometidos com a verdade. Não usa o evangelho com os fins politiqueiros. Não usa o evangelho como promoções para se autopromoverem, né?
cenário político, né? Como defensores da família, defensores da moral. E usa esses pedestais para usufruir os benefícios do cargo, da posição, e o povo continua na mesma, sofrendo, saindo 3 horas da manhã para o trabalho e voltando 10 da noite. Se a palavra de Deus ela não descrevesse essas coisas que aconteceriam no finais dos tempos, nós estaríamos bem perplexos, né? Com as inverdades que surgem, coisas inverídicas, o triunfo por meio da mentira, o triunfo por meio de uma propaganda enganosa. Os homens têm aversão à verdade, aversão à verdade, aversão ao direito legal. Mas nós, pela graça de Deus, eu e você, que amamos as Escrituras Sagradas, estamos bastante gratos a Deus, pois as Escrituras estão se cumprindo nos seus mínimos detalhes. Oh, aleluia! A humanidade está sendo cada dia mais penalizada pela sua desobediência a Deus, pelo seu absolutismo temporal, medíocre. Pessoas que se dizem dono da verdade absoluta, né? Mas que não dão testemunho desta verdade no seu viver. Não vive de forma adequada nos parâmetros da oração, da piedade, do senso de um verdadeiro cristão, dessa pedagogia saltitante e gloriosa do Evangelho no que diz respeito à salvação, pois delas não dão testemunho. E para muitas pessoas, desculpem, mas o Evangelho é um hobby, não é um compromisso moral, afeiçoado dentro de uma simetria de comportamentos, é embasada pelo temor a Deus, a honradez ao nome de Jesus Cristo. É tanta gente preocupada com tantas coisas, menos com a sua vida espiritual. Preocupado com os ganhos fáceis. Tem até uns que jogam na lotérica. Eles querem riquezas, eles querem mamon a todo custo. E Mamon tornou-se um gigante, o grande Deus desse século. Mamon. Mamon. E quando as pessoas também, se são obreiros e estão no fim de carreira, aí ele vai para a política para ter uma proteção financeira. Aí usam a igreja como escada para se autopromoverem, titularizando defensor da família. Ai, defensor da família.
interessante que o povo absorve isso como se fosse uma verdade imbatível. Como a raça humana é fácil de ser enganada por essas pessoas. Esse espírito do anticristo, que inverte todos os valores, que quebra todos os paradigmas, que enganam as pessoas. As pessoas são iludibriadas. Quem defende a igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de defensores. Se ele permitir que ela passe pelo vale, ela passa, mas passa com ele. Passa com ele. Não interessa os vales que teremos que passar. O importante é que ele esteja conosco. Isso é o importante. Os cristãos primitivos passaram também. Só que Jesus passou com eles, deu graça para eles, a despeito da sua própria vida não negar a sua crença. Isso é maravilhoso, isso traz uma radiância comportamental. Nós temos pessoas que agora tem graus da maçonaria dentro da própria igreja, ministrando a palavra de Deus. São maçons. Eles querem servir a dois senhores porque a maçonaria é uma entidade filosófica e religiosa, que ela tem um patrono, que é São João Evangelista. Tem os dois ritos, York e escocês, né? Irmãos, quem se alistou em Cristo Jesus, essas coisas não lhe chamam a atenção, essas coisas não lhe atraem. Quem se alistou nesse quartel espiritual e que ama Jesus Cristo de verdade, nenhuma coisa mais lhe seduz. Ele não é seduzido por essas promessas, essas vanglórias, essas bolas murchas. Ele permanece na sua batida de servir a Deus, de cuidar da sua família, trabalhar e servir a Deus. Pronto. Ele gravita a sua fé em Jesus Cristo. Ele acende a cada dia a candeia da sua esperança. Seus valores morais, éticos e espirituais crescem. Este conceito que as pessoas têm, que temos que viver na política para defender a igreja, o guardião da igreja é Jesus Cristo e o seu exército de anjos. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Basta o irmão ter esta convicção. Você não precisa de mais nada. Se você confia nesta palavra, pronto. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí ele testifica: porque tu estás comigo. Isso é convicção. Você não precisa de mais nada nessa vida, a não ser pedir a Deus que Ele aumente a sua fé, para acreditar na possibilidade vitoriosa quando estamos em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus queridos irmãos, conceitua-se nesta época conceitos históricos, conceitos sociais, conceitos filosóficos, que nós temos que
adentrar a política e sermos políticos. Não, eu não sou contra a política, a vida é uma política em si. Mas assume a cadeira política quem não é ministro do Evangelho, irmão. Quem é ministro do Evangelho não precisa disso não, meu irmão. Eu até sorri porque eu acho engraçado, irmão. Se você é um membro da igreja, não tem responsabilidade ministerial, exerça o seu direito de cidadão, o seu direito de democrático, de votar e ser votado. Mas o ministro do Evangelho... Que sejam preparados homens leigos da igreja que não foram chamados para o ministério, tantos quantos sejam candidatos a vereador, prefeito, deputado, muito bem, mas o ministro do Evangelho, a sua redoma é o altar até a sua morte. Ele morre segurando no chifre do altar. O altar lhe consome. Você não está vendo, irmão, que eu não vou deixar de continuar pregando o Evangelho para me lamear neste mundo político doente. Porque só existe uma ave que anda em cima da lama e não se suja. Só tem uma. Desculpe. Só tem uma ave que consegue andar em cima da lama e não se sujar. As demais não conseguem. A garça. E nem todo mundo é garça. E nem todo mundo é garça para andar na lama sem se sujar. Nem todo mundo é garça. Até hoje, dos meus 71 anos, eu não descobri ainda algo mais importante do que pregar o Evangelho. Pelo amor de Deus. 71 anos de idade. 52, vou para 53, pregando o Evangelho. Não descobri até hoje algo mais significante, mais honorífero, mais glorioso, mais sublime do que mostrar aos homens a clara evidência do céu, da eternidade. Mostrar aos pecadores a beleza de Deus, a existência da eternidade, dos dias bons, maravilhosos, que os homens terão direito de passar com Deus na eternidade, quando reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu estou numa posição muito elevada, sem nenhum mérito, muito elevada. Meu Deus! Todo dia eu digo, Senhor, eu não mereço isso, não tem nenhum mérito, Senhor. É isso mesmo, mas eu te chamei para patentear, para clarear a minha mensagem, à mente e aos corações dos homens. Alguém, uma certa vez, ousou, há muitos anos, a me convidar para participar da vida política. Eu disse, não, irmã, não tenho vocação para isso. Não tenho. Então, eu descobri para que eu vim a este mundo.
Eu vim a este mundo só para falar do amor de Deus e mais nada. Nada me encanta. Nada me encanta. Senado, Câmara de Deputados, nada me encanta. Eu sou ministro de uma nova aliança, feita com sangue, selada com sacrifício. Aleluia. Eu não posso retroceder desta chamada hora nenhuma. Vou com ela até as últimas consequências da minha vida. Calassori meia. Toriki etioma de calanosi meia oracia. Aleluia. Combatendo o mal. Ostentando a grandeza do Evangelho. Defraudando todas as obras malignas e mostrando a beleza de Cristo aos homens, defraudando todo espírito do anticristo que está na terra, trazendo prejuízo e mostrando a proposta de Deus, o Evangelho inquestionável, glorioso, indescritível e magnífico. Oh, irmãos, se os homens entendessem, jamais trocaria o altar por uma tribuna política. Que prejuízo o Evangelho e o reino têm. Que prejuízo. Que Deus renove as minhas forças. Eu não vejo a hora, queridos irmãos, de ocupar o meu lugar nas praças públicas, como sempre fiz, nas grandes cruzadas falando de Jesus, me molhando de ponta a ponta, parece que passei por dentro de um rio de água. Mas isso, a felicidade, esse Evangelho que me consome, aleluia, esse Evangelho que me faz feliz, este Evangelho que adentrou na minha alma. Hoje eu chorei muito ali, ouvindo um cântico daqueles antigos. Minha esposa chegou perto de mim, me beijando e dizendo: como é linda a presença de Deus. Nada melhor, irmão, nada melhor de vivermos nesta comunhão com o Senhor Jesus. Terminar os nossos dias de vida em comunhão com Deus, guardando a palavra que recebemos naquele dia que aceitamos Jesus, guardando esta palavra no nosso coração. Isso é maravilhoso. Irmão, não deixe Jesus por nada. Não deixe os valores do Evangelho por nada nesta vida. Nada, nada. Nada é mais atraente do que o Senhor Jesus. Nada é mais cálido do que a sua palavra. Nada é mais beneficente do que vivermos em Cristo dia após dia. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Amando uns aos outros como Cristo amou a todos nós. Continue neste combate espiritual. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Que Deus prolongue os teus anos de vida nesta terra, para continuares servindo a Deus com toda alegria, com toda a verdade. Peço licença para me retirar da live. Chegou 10 horas, vou fazer uma live com um cantor
Matos Nascimento. Se os irmãos quiserem ir para lá, muito bem-vindo, viu? Cantor Matos Nascimento. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de todos. Muito obrigado por receber mais uma porção da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até logo mais.